Bom, o Vasco empatou com o Internacional no Beira-Rio. O time e a torcida estão reclamando demais da arbitragem. E ele está expulsando o Léo Jardim. Não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O árbitro não é médico, mas também não é trouxa, gente. O Vasco vencia o Internacional em Porto Alegre. O jogo estava acabando, até que Léo Jardim caiu. Foi expulso por cera e aí deu ruim. E nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando pro Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo. A imagem é essa. O massagista atrás do gol passa um recado e o goleiro do Inter cai. Rocher, nesse lance, não recebeu o cartão. A cera do Inter foi porque o Vasco estava amassando no primeiro tempo. Verratti cabeceou rente à trave. Paulo Henrique chutou com desvio e Rocher defendeu. Aí o Verratti perdeu essa chance incrível de cara pro gol. E o Rocher caiu com a dica do massagista. Só que não deu muito certo, porque logo depois, David deu o passe e Ryan arrancou para fazer Vasco 1-0. Num contra-ataque gigante! O Inter foi para cima. Gustavo Prado chutou e Léo Jardim fez uma defesaça. No escanteio, Cleiton cabeceou na trave. Alan Patrick também acertou a trave nessa falta. O Inter continuou em cima no segundo tempo. Wesley desviou e Maurício Lemos salvou quase em cima da linha. Carboneiro tabelou com Alan Patrick e colocou outra na trave. A sorte parecia estar com o Vasco. Mas aos 38 minutos, Carboneiro chutou de novo para longe. Léo Jardim caiu. Diniz fez 2 substituições. E mais de 1 minuto depois, o goleiro continuava caído. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi lá dar uma bronca no Léo, que seguiu pedindo atendimento médico e foi expulso. E muita reclamação do lado do Vasco. Segundo amarelo para ele. Léo tinha tomado o primeiro mais cedo por demorar a cobrar uma falta. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. A gente pode falar de rigor, pode falar de excesso, de coragem, mas não pode falar que foi erro, porque assim, o árbitro não é médico, mas também não é trouxa, gente. O árbitro não é médico, mas também não é trouxa. O goleiro reserva Daniel Fusato entrou no lugar do Nuno Moreira e logo depois tomou o gol de empate de Carboneiro. E o Internacional empata no Beira-Rio. Final 1-1. Para a revolta vascaína. Acontece com todo goleiro, em todo mundo. Mas o que fez ele com a gente hoje, pô, a gente foi roubado hoje. Cara, decidiu o jogo, a expulsão dele decidiu o jogo, é uma loucura. Em nota, o Vasco chamou a atuação do árbitro de desastrosa e pediu à CBF o afastamento imediato de Flávio Rodrigues de Souza. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. O Léo Jardim me disse que ele falou assim, ó, levanta, senão eu vou te expulsar. Pior ainda. Acho que ele é o único corajoso é ele. A gente espera que não aconteça mais, ou se fosse para acontecer, que acontecesse sempre. O Vasco ficou no empate com o Internacional, gente. Só que o grande lecrequé do negócio foi que o goleiro Léo Jardim, tão bem falado aqui neste programa, ele sentiu uma dor. Aí o árbitro foi lá e falou, dor? Que nada. Você está enrolando. Deu o segundo amarelo e deu um cartão vermelho. Coisa bem incomum no nosso futebol brasileiro. Comum não, jamais vista. Jamais vista. Então, nós vamos para o nosso VT para entender o resumo desse jogo. E na volta, da cor deste cartão vai ficar a careca de Lucas Pedrosa. Rodolfo. O Vasco começou a partida pressionando. PH chutou de longe, a bola bateu na barreira e Rocher fez bela defesa. Vegetti também teve a chance, mas mandou por cima do gol. E de tanto insistir, o Vasco chegou ao gol. Ryan fez bela jogada e chutou no cantinho para abrir o placar. O Colorado tentou a resposta logo na sequência, com uma bola na trave de Cleiton. O goleiro do Inter ainda evitou o segundo gol em partida agitada. O travessão salvou o Vasco mais uma vez em cobrança de falta de Alan Patrick. Na pressão dos gaúchos, Maurício Lemos tirou uma bola em cima da linha. E mais uma vez, Léo Jardim seguia como protagonista.
Bruno Tabata teve mais uma chance, o travessão salvou o Vasco mais uma vez. E aí veio a polêmica do jogo. Léo Jardim fez bela defesa, mas ficou caído no gramado, reclamando de dores. O árbitro chamou a atenção e deu o segundo cartão amarelo, expulsando o goleiro. E para piorar a situação, já no fim, Carbonero chutou no canto e deixou tudo igual. Empate polêmico no Beira-Rio, que manteve o Vasco próximo da zona de rebaixamento. Eu vou falar do jogo primeiro e depois Boa, eu isso, falo pra do ver absurdo. se você fica mais calmo. Exato. O Vasco mereceu ganhar, Lucas Pedrosa. O Vasco fez 35 minutos diante do Internacional, impecáveis, tá? Totalmente dominante no Beira-Rio. O Fernando Diniz optou pelo Maurício Lemos, uma notícia que a gente trouxe dentro do final de semana. O jogador que substituiu o João Vitor suspenso. O Maurício Lemos deu muita consistência para a zaga do Vasco. A movimentação do Hugo jogando de meio campo junto com o Tietê também foi muito interessante, mas as peças-chave do Vasco para mim foram Lucas Piton e Paulo Henrique nas laterais, conseguindo inclusive inverter jogo o tempo inteiro. A movimentação do Ryan junto com o Nuno e o David, que é impressionante como o David voltou bem após a lesão de ligamento cruzado anterior. Eu não lembro de outro jogador voltando tão bem, de uma forma tão rápida, quanto o David nessa temporada. Ele voltou de uma forma realmente crucial para o Vasco, dando a assistência para o Ryan e conseguindo também ser um motorzinho daquela equipe. O Ryan, inclusive, é natural, é chover no molhado. É o melhor jogador da era Diniz com o Vasco da Gama e ele conseguiu fazer um golaço ali, arrastando para a perna direita, que tem se tornado uma especialidade até dele, e conseguindo fazer o gol. O Vasco perdeu algumas oportunidades com o Verratti, o Vasco teve outras chances para poder matar o jogo e não conseguiu matar. O Verratti também está devendo, inclusive nesse sentido, está vivendo talvez a pior fase dele com a camisa do Vasco. E olha Ele que veio dar loucura. melhor, né? E olha que loucura, ele é o artilheiro do Brasil ainda. É. Tem 20 gols no ano, mas no quesito fazer gol, no quesito ser cirúrgico, ele tem falhado. Então o Vasco da Gama, até no final do primeiro tempo, teve algumas desatenções, teve uma bola na trave do Alan Patrick de falta, quase tomou o gol. Volta para o segundo tempo, o Vasco sai do primeiro tempo jogando melhor. E é natural que o Internacional, com a equipe que tem, com a força que tem, com um time muito bem organizado pelo Roger Machado, jogando em casa, iria pressionar o Vasco no segundo tempo. Aí o jogo mudou de figura. O segundo tempo foi todo do Internacional. Vou te falar, Fernanda, o Internacional jogou bola para poder empatar o jogo contra o Vasco. Teve várias oportunidades para isso. Só que aí vem o fatídico lance. O que aconteceu? Diante de todo o cenário que a gente conseguiu construir aqui, eu quero deixar claro que se alguém chegasse para mim e falasse assim, Pedrosa, tá aqui um documento na sua mão, a gente vai assinar esse documento agora, de que todo goleiro que fizer cera, ele vai ser expulso. A gente vai começar a coibir a cera dentro do futebol e ele vai ser expulso. Eu vou ser o primeiro a te falar assim, eu assino agora. Também. Eu assino agora. Se é algo que é um consenso e você tem uma orientação da Confederação Brasileira de Futebol para que a cera seja coibida de todos os goleiros da Série A, os 20 clubes, eu assino agora para você. Só que o que aconteceu no Beira-Rio é um completo absurdo. Sabe por quê, Fernando? Eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor Flávio Rodrigues, que é o árbitro. Quantos goleiros até o fim do Campeonato Brasileiro serão expulsos dessa maneira? Eu te falo aqui, nenhum. Eu também. Nenhum. Principalmente depois do que aconteceu ontem. O segundo ponto, ele é médico? Que eu saiba, ele não é médico. Que eu saiba, ele é árbitro. O goleiro é o único jogador dentro do campo de futebol que tem o direito de parar a partida. Qualquer outro atleta que se machucar, que for de linha, ele sai do campo e o jogo continua. O jogo para, porque o goleiro, obviamente, é um cara muito importante, é um cara que defende a meta. Então, ele não pode partir de uma prerrogativa que ele encara como certo, como errado, como dor, como cera, e expulsar o jogador. O que ele tem que fazer? Tá fazendo cera? Eu vou te dar aqui, 20 minutos de acréscimo pro Internacional, porque você ficou aí no chão e eu posso dar o quanto tempo for de acréscimo adicional. Não, ele resolve expulsar o goleiro de uma maneira completamente, para mim, imperialista até, como se fosse o imperador querendo inaugurar uma nova regra. Isso não existe no Brasil, isso não tem prerrogativa dentro do Brasil. Nenhum goleiro, e vários fazem cera, eu diria que todos fazem cera, nenhum goleiro jamais foi expulso dessa maneira e principalmente, até falaram sobre o caso do goleiro do Criciúma, o Gabriel estava indo buscar garrafa, ele estava afastando a bola no ano passado. O Léo Jardim não, ele estava recebendo atendimento médico. Então, independentemente de ser cera ou não, o juiz jamais, o Flávio Rodrigues jamais pode deduzir que aquilo ali é cera se o Léo Jardim está falando que é dor. Então, ele tem
por regra, o direito de ser atendido conforme a regra manda. E o que o Flávio Rodrigues fez? Ó, ele pegou o cartão vermelho e ele rasgou a regra. Foi isso que aconteceu. O Vasco foi prejudicado de uma forma bizarra. É uma aberração o que aconteceu. Porque ele não só conseguiu se impor diante de um critério que ninguém utiliza, ninguém, e é o que? Falta de critério que acontece aqui no Brasil, como ele não só tirou o Léo Jardim, ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida, porque o Léo Jardim era o cara que estava segurando o resultado. É um goleiro de altíssimo nível, um goleiro de seleção brasileira, e o Léo Jardim não só foi expulso, como ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida. O que isso significa? Ele interferiu diretamente no resultado da partida de ontem. Então o Vasco da Gama foi prejudicado de uma forma jamais vista. É um negócio assustador. Ah, Pedrosa, mas você é a favor da cera? Não. Contanto que todo mundo seja tratado da mesma maneira. Aqui no Brasil, os goleiros são tratados dessa maneira? Não. Aqui no Brasil, os goleiros são expulsos dessa maneira? Não. E vão passar a ser? Também não. Até porque, Fernanda, vale lembrar, no primeiro tempo, sabe quem caiu para fazer cera? Quem? O Rocher. O massagista do Internacional, ou algum membro da comissão técnica do Internacional, chega de cantinho e tem um vídeo rodando na rede social mostrando isso, dá um sinal pra ele, porque era o momento do jogo que o Vasco estava massacrando o Internacional, e ele dá um sinal, ó, fala alguma coisa ali, o que o Rocher faz? Pega a bolinha dele e cai. Você acha que o Rocher foi punido com cartão amarelo? Não. Mas se tivesse fora dali da casa do Internacional, ou se fosse um outro time, você acha que esse goleiro seria expulso, Lucas Pedrosa? Fernanda Maia, eu duvido muito. Que ele expulsaria, por exemplo, o Rocher, lá no Beira-Rio. Entende? Mas eu não posso partir desse princípio. Eu sempre tenho que partir do princípio que é o seguinte: o Vasco foi amplamente prejudicado ontem. Ele conseguiu fazer uma aberração no Beira-Rio. E o Cruz Maltino deve buscar todos os seus direitos. E ele ainda coloca uma lupa sobre ele. Porque se ele usou esse critério com o Léo Jardim, a partir do momento que todas as partidas que ele for apitar, os goleiros fizerem cera, ele vai ter que expulsar todo mundo. E faz muito, porque isso acontece toda hora. Todos fazem. O tempo inteiro. E às vezes, ó, no jogo contra o Vitória, do Botafogo em casa, o goleiro segurando, o empate estava bom. E assim, aí chega na hora do acréscimo, não dá nem 4, 5 minutos. Eu acho que aqui no futebol brasileiro estão romantizando esse tipo de situação que eu acho deplorável. Isso só tem no futebol brasileiro. Por exemplo, a torcida do Flamengo ficava batendo palma pro Diego Alves por ele ser fera nisso, em ficar fazendo cera. Eu sou totalmente contra o Rossi esse tipo também? O Rossi faz cera. Que o Rossi fez. Exatamente, todos os goleiros fazem. Eu agora quero pensar daqui pra frente, que esse lance vire uma revolução no futebol brasileiro e que todo goleiro tenha medo de fazer cera, porque senão vai ser expulso. Mas eu acho que não vai ser isso, não. Vai ser o que o Pedrosa falou. Ele simplesmente não vai mais fazer. Ele simplesmente inventou algo da cabeça dele e falou assim: eu vou expulsar o Léo Jardim. É regra. Ele rasgou a regra. Melhores momentos na tela, Fernandão. Eu gostei do jogo do Vasco. Toda hora que eu falo isso, o povo me xinga. Mas eu gostei do jogo do Vasco e o Vasco mereceu ganhar, Fernandão. Quem tá te xingando aí tá maluco, porque o Vasco jogou muito melhor. Já ia merecer outra parada, GV, porque... começou Buda. Não, é verdade. Por que o Vasco merece e o Inter não merece? Porque o Vasco é do Rio, porque o Vasco é a Cruz de Malta. Você tá começando a me convencer. Mas, GV, o Vasco fez um jogo muito interessante, principalmente no primeiro tempo. Muito rápido nos contra-ataques, criando muito boas oportunidades de fazer o gol. Só que o grande artilheiro do Vasco, que é o Verratti, o cara que já resolveu vários jogos pro time de São Januário, tá perdendo gols que não costuma perder, e esses gols têm feito falta pro Vasco. O Vasco precisa... o Ryan tem até ajudado bastante com relação a fazer esses gols, mas precisa que outros jogadores comecem a fazer gols. A gente tá falando do Flamengo aqui, dos zagueiros fazendo gols, né, Flavinho? O Vasco precisa ser mais decisivo quando tem as oportunidades, ainda mais nessa fase que as coisas não têm acontecido tão bem pro Vasco. Até o extraordinário tá acontecendo contra o Vasco. O árbitro fazer o que fez nesse jogo, a gente vai falar sobre isso. Mas o Inter melhora no segundo tempo. A entrada do Carboneiro no segundo tempo. É muito gringo pra saber o nome, tá difícil. Não, mas eu falei o nome desse cara 20 vezes ontem e agora eu esqueci. Carboneiro pelo lado esquerdo criou um pouco mais de dificuldade pro Vasco, prendeu um pouco mais o PH no setor defensivo. Ele acaba fazendo o gol nessa assistência do Verratti, que acabou errando. É óbvio que ele não queria fazer isso, mas... Pô, mas é muito azar também, muito né? Azar. É verdade. Pô, muito azar, mas com relação à substituição, o Verratti não é um cara de velocidade. O Vasco com um jogador a menos. Quem sou eu para contestar alguma coisa com relação a isso? Mas
Será que não era mais interessante colocar um cara de velocidade para puxar esse contra-ataque, para incomodar um pouco mais o Inter na profundidade, do que ter o Verratti, um jogador que vai ajudar na bola aérea, mas vai ficar um pouco preso nessa marcação com relação aos escapes e velocidade, até para poder fazer mais um gol. Enfim, o Vasco fez um grande jogo, mas infelizmente foi prejudicado pela arbitragem, com certeza. Não, foi duas ziqueziras no espaço muito... A expulsão e depois a intervenção do Verratti, que obviamente tinha a melhor das intenções. Mas uma coisa está relacionada à outra, né, Mané? Lógico. O Vasco estava com a menos também. Vamos logo pro lance da expulsão, bota aquela, Pedrinho, que a gente vai passar só para poder passar mesmo. Porque assim, ninguém tem a menor dúvida que o senhor... Flávio Rodrigues de Souza. Flávio, seu xará... Infelizmente. Exagerou pra caramba, né? Exagerou, GV. E eu digo isso porque, primeiro, ele é árbitro, ele não é médico. Não dá pra ele saber se o cara tem lesão ou não. Se ele quiser saber se o cara tá machucado ou não, ele entra no curso de medicina. Ele sai da arbitragem e entra na medicina. Outra coisa, o Léo Jardim, eu tava vendo na rede social, ele ficou 54 segundos caído no chão. O Rocher, quando o Vasco tava bem no jogo, ficou mais de 1 minuto caído no chão, não tomou um amarelo. Qual é o critério? Por quê? Quer punir o goleiro que tá fazendo cera? Eu acho ótimo, acho lindo. Mas tem que punir todo mundo. E tem que começar agora. Eu quero ver o que a CBF vai falar disso. Porque o discurso é lindo. E na prática a gente vê que não existe o menor critério. A gente vê diversos goleiros no futebol brasileiro fazendo cera. Nenhum deles é punido, no máximo um cartão amarelo. E aí o Léo Jardim que... expulsou o cara no chão, mano. Pô, é brincadeira. Pô, não, isso? E o pior pra mim, do Léo Jardim olhando pra ele lá. não é nem só o fato de ter expulsado, é a reação do árbitro depois. Debochado, ele chega, é isso aí, sai do campo. Que isso, gente? Que isso? A gente tá falando com um criminoso, um cara que deu uma entrada, que tirou o colega do campo, que machucou o cara? Pelo amor de Deus, esse senhor, infelizmente, ele leva o meu nome também. Isso é uma tragédia. Mas ele é ruim. Ele é fraco. Ele é fraco. Ele já tinha tido... Ele é marrento. Ele já tinha tido problema ele se protege. com o Vasco, recentemente. Ele já tinha tido problema com o Flamengo. E se você parar para observar, ele vai ter tido problema com Você quer piorar? 10, 15 times de Você 20 quer da o Série A. pior? Você falou que o Jardim ficou 45 segundos no chão. 54. Olha essa imagem que a nossa produção recuperou. Vamos ver, a gente fala. Vai lá, bota na tela. Ó, no lance. Ó, Rocher. Aí, ó. Aí o cara tá ali, se joga. Ó, Isso. Se joga. Aqui no cantinho, se joga. E ele tá olhando pra situação. O árbitro tá vendo. O árbitro tá vendo. frente. Ele tá aí vendo. o massagista cai no chão. Aí o Rocher cai, fica uma eternidade. Isso aí. E não tem amarelo, não tem nada. E esse era o momento em que o Vasco mandava no jogo. Porque o Vasco fez 30, 35 minutos de almanaque no Beira-Rio ontem. Isso aí. De almanaque. E aí o Rocher, sabendo disso, ele cai de acordo ali com a orientação do rapaz da Eu tenho comissão. uma outra chance dele conseguir fazer o que ele fez ser relevante. Sabe qual é, Flavinho? Mudar a regra. Porque na regra está escrito que quando o goleiro cai, ele tem prioridade para ser atendido e tem que parar o jogo. Se ele quer que o que ele fez seja relevante, muda a regra, meu querido. Toma! Mas o que mais me irritou foi a... É isso aí mesmo, sai. Exato, ele é isso aí. marrento, Porque Ele assim, cara. se o jogador não pode falar assim com o árbitro também não pode falar assim com o jogador. E outra coisa, tem que parar com esse negócio de que o árbitro não fala depois do jogo, não pode dar entrevista. Concordo. Vamos ver o Diniz falando sobre isso, a gente volta já. Bota aí na tela. Volta pro estúdio já. Em relação à expulsão, para mim criou uma nova jurisprudência no futebol. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, inadmissível. Não tem o mínimo cabimento. É uma coisa que vai ser mais falada num jogo. Foi um bom jogo, o Inter depois melhorou no segundo tempo. O que vai ser mais comentado é uma expulsão. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando para o Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo, ele caiu para tocar chuteira e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve. Ele vai ter esse tipo de critério, vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos gols vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. Que absurdo. Piada, isso é Eu piada. concordo com tudo absurdo. O Diniz foi muito bem. Foi muito bem. E quando ele fala dos acréscimos, é isso. Tá na regra, né? Se o goleiro tá no chão, de acordo com a regra, ele tem a prioridade, o jogo tem que ser parado até o momento que ele tiver recuperado. Se isso
se isso não acontecer, você tem que esperar até o goleiro se recuperar e aí depois você dá os acréscimos. É simples, é simples. Não tem mistério. Mas o que esse cara faz com o futebol brasileiro é um absurdo. E eu espero que a CBF faça alguma coisa. Por que apita de novo? Não, ele não para de apitar jogo grande. E ele é árbitro FIFA, você viu É ali uma no coisa bolso louca. dele, ali, no bolsinho dele? Piada. Cara, mas coisa é a louca. falta de critério que a gente está falando aqui há muito tempo. É a falta de critério, não tem um protocolo. GV. Cada um reage de uma forma a situações diferentes. Ele rasgou o regulamento, o Rasgou goleiro tem que todo, ficar no não, chão. todo o regulamento e tudo que os outros árbitros fizeram durante todo esse tempo. Eu vou ser um pouco duro aqui. Eu não acho que... Pra mim, o Flávio, ele, infelizmente, ele leva meu nome. Eu odeio falar o nome dele e depois falar uma coisa ruim, porque parece que é pra mim. Mas, assim, esse árbitro, ele tem algum problema que vai muito além do critério. Muito além do critério. Porque ele conta, no jogo do Vasco há alguns anos, não sei se foi no passado ou no retrasado, cara, o que ele fez... Em São Januário. Foi uma coisa absurda, assim, sabe? O VAR falando A e ele querendo que a verdade fosse Foi X. da menina, da Foi Daiane? da Daiane. Ele da brigando árbitra. com a imagem. Brigando com a imagem. Aí contra o Flamengo, lá atrás, ele expulsa o Gabigol com 5 minutos de jogo. Ele tava de costas pro lance, o Gabigol caído, ele falou que o Gabigol xingou ele. Ele vira e expulsa o Gabigol. E agora ele faz isso. O Léo Jardim, se eu não estou enganado, o pessoal daí que está acompanhando pode me corrigir, mas eu acho que não estou enganado, não. Tava jogando, acho que foram 91 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o cara não se machuca, o cara não é expulso e o cara não é suspenso. Por que diabos, por qual motivo ele achou que seria o correto expulsar o Léo Jardim no chão? Eu, sinceramente, eu não acredito que seja só falta de critério. Para mim, ele tem alguma coisa que vai além, e não é só com o Vasco. Eu acho que é do caráter dele mesmo. Depois de 91 rodadas seguidas, Aí, tô falando. o Léo vai desfalcar o Vasco não por conta dele, que até, né, pra mim, eu falo sempre, pra mim é o principal jogador do Vasco. Há muito tempo. Enfim, e o mais importante, olha o que esse cidadão, porque ele é ruim. Ele pode até ser mal intencionado, mas antes disso ele é ruim. Ele não tem critério, ele rasga o regulamento e ele parece que odeia time carioca. Olha o que ele botou na súmula. Bota pra mim, Tatá. Olha lá. Motivo A3, que era o áudio que o Fernandão tinha lá quando estava no profissional. É verdade. Retardar o reinício de jogo. Após ser advertido anteriormente por retardar o reinício do jogo, expulsei com o segundo cartão amarelo o senhor Leonardo César, número 1 da equipe do Vasco, por de maneira desrespeitosa. O cara tava quietinho falando assim, eu só quero spray, tá lá, a leitura labial tá lá no Mundo GV, no Instagram. E retardar o reinício de jogo com a sua equipe caindo ao solo sem motivo aparente. Mesmo sendo solicitado tanto por mim quanto pelo assistente, negou-se a levantar. O cara tava com dor, pô! Eu, hein? Ressalto ainda que o mesmo ficou caído durante todo o procedimento de substituições, tendo tempo suficiente para ser atendido. Não o fazendo. Ô, abençoado, o negócio não é sobre o tempo, é sobre a dor. Tu pode ficar 3 dias lá, se tu não tomar o remédio da dor, tu vai ficar com cólica, com dor. GV, mas pro cara ser atendido, ele tem que permitir que o cara entre no campo. Cara, ele é muito ruim. O Flávio não é você. O outro, obrigado. É muito ruim. Ele é ruim. É mal de ele Flávio. é burro. Ele é ruim. Não. Não é possível, piada cara. isso. Não, é ele piada. tá querendo consertar uma M que ele fez sem precedente, como diz o juiz sem jurisprudência. Tipo, mas não existe isso, cara. Eu quero ver o que a CBF vai fazer. Eu também porque quero. ressarcir esportivamente o problema que o Vasco vai ter pro próximo jogo, com todo respeito ao reserva, a gente sabe o valor do Léo Jardim. Mas o Léo Jardim é outra parada. Um dos melhores goleiros do Brasil. Com o que a CBF vai fazer com relação a esse árbitro? Por quê? Em comparação com o que aconteceu com o goleiro Rocher do Inter, foi igual, muito pior. Foi pior porque teve uma interferência do cara de fora. Assim, ó. Então, o amigo lá fazendo. Vamos ver o que eles vão fazer, porque... Tem como cancelar o cartão? Pode até entrar no SJD, mas eu acho muito difícil. Só pro Léo não perder essa sequência de 91 jogos. Eu acho muito difícil. E os 2 pontos, cara, mas estava ganhando um jogo importantíssimo fora de casa, subia, mais 2 pontos na tabela. Não, o dano é irreparável. Mas assim, pra gente trocar pra Flu, botar os melhores momentos, deu uma luz no fim do túnel pro Vasco. Foi uma boa atuação. GV, aquilo que a gente tá falando, acabou a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco não ganhou o Grêmio, aí tomou a pancada lá do Del Valle, aí depois empatou com o Del Valle aqui e teve um outro jogo no meio, né? Eu acho que foi ao contrário, acho que foi o Del Valle primeiro, aí teve... Grêmio, Del Valle Isso. E depois agora o Inter. Dos 4 jogos que o Vasco fez, eu acho que a gente pode descartar o jogo lá na altitude. Mas teve um jogador expulso também. Teve um jogador expulso, Os outros 3 jogou Os muito outros bem. 3 jogou bem. Jogou bem. Contra o Grêmio foi bem, não ganhou. Ontem foi bem, não ganhou. 2 tempos distintos, né? Primeiro pro Vasco, segundo pro Inter, ok. E contra o Del Valle,
O goleiro... Ah, perdeu o Botafogo. isso mesmo. Sim. O goleiro do Del Valle, aqui em São Januário, porra, o cara parecia o Gordon Banks naquela defesa do Verratti, a cabeçada do Verratti. Então, assim, o Vasco tem jogado bem, o problema é o resultado. Ainda teve isso. O Verratti ainda perdeu um gol, que foi o lance que o Rocher faz cera. Sim. O Verratti perde dois gols ontem. Dois gols. Um de cabeça e outro por E baixo. tem um contra-ataque absurdo, 3 contra 2 do Vasco. Que ele erra o passe. Ele podendo tocar no Ryan, que entra sozinho, ele resolve finalizar, tomou uma decisão, mas acabou não fazendo. Tem dia que é noite, né? O Ryan tava pela direita, né? Entrando sozinho, 3 contra 2, um lance que você tem que matar o jogo. Se é Vasco